E, gente, rapidinho, tá vendo? Só porque senão a gente perde a live, a gente não consegue deixar salvo. Viu, Paulo? Rapidinho. Porque o que que acontece? A gente fez a primeira live lá na escola, né? Para Aham, mostrar para os alunos que as aulas estão paradas por causa desse isolamento do do Covid. isolamento. Uhum, E eu não tinha essa experiência com live. Então, o que que uhum. aconteceu? O tempo da live encerrou e os alunos que não viram ao vivo não puderam ver porque eu não consegui salvar. Aí a gente acabou aprendendo que é melhor a gente terminar antes, ficar Entendi. salvo lá no Stories da Ípica, para quem Legal. quiser ver 24 horas. E Uhum, aí também a Ípica está disponibilizando as lives depois no YouTube, na página uhum, da Ípica, na mídia SHB. Então a gente uhum. pegou essas manhas e vamos Boa. lá então, vamos continuar. Não, vamos lá, então. Como eu disse antes também, eu comecei a trabalhar muito cedo, não é? Meu Sim, pai, meu 18, pai, né? meu pai sempre foi uma referência muito importante na minha vida, como pessoa, enfim, como tudo, não é? E eu comecei a trabalhar muito jovem, com 18 para 19 anos, ali, enfim, conhecendo as várias áreas da empresa, que era uma empresa de uma construtora que chamava-se Excisa. Na época, a gente, enfim, já estava num drive, num guidance do business de shopping centers. E eu sempre trabalhei muito. Gosto muito do que eu faço. Eu faço shopping centers há 35 anos. Tenho 1,5 milhão de metros quadrados de área bruta locável que eu já fiz, desenvolvi, comercializei, administrei. Continuo ativo nesse mercado, que está vivendo um momento bastante crítico com toda essa questão da pandemia. Mas eu queria falar isso para dizer que eu sempre tive uma atividade profissional muito intensa e consegui Conciliar. conciliar com o esporte. Não é? Paulo, você trabalhava, ia na Ípica todo dia trabalhar? Não, eu não conseguia. Eu, durante muitos anos, 10, 20, 30 anos, eu não consigo ir na Ípica com uma rotina e uma frequência diária. Não é? Uhum. Então, eu sempre tive as oportunidades de fazer algumas giras, porque trabalhava numa empresa com o meu pai. Então, isso foi um privilégio que me permitiu fazer a minha primeira excursão à Europa em 83, no ano que eu fui campeão com o Safira. Eu fiz uma excursão à Europa, foi quando o João Aragão foi para a Europa comigo e lá, enfim, ficou. E depois, em dois momentos, eu fiz temporadas longas na Europa. Uma foi em 87. Na verdade, eu fiz em 87 a preparação do Pan-Americano com o Steve Stevens, que é marido da Debbie Schaffner, que o Steve é hoje um armador de percurso, mas é uma pessoa que sempre esteve muito ligada ao hipismo. Por ele foi cavaleiro, campeão, e a mulher dele até hoje, a Debbie, até hoje ela compete, e é maravilhoso ver enfim, uma mulher com mais de 60 anos competindo ainda em nível de, enfim, 3, 4, até mesmo 5 estrelas, né? E eu tive essas oportunidades, então, de uma temporada prévia ao Pan-Americano. O Pan-Americano, eu conquistei minha vaga na Liga Sul-Americana, não é? Enfim, naquela famosa liga que define o indoor, não é? Enfim, o cavaleiro, o conjunto que vai para o indoor. E fiz o aprimoramento da minha preparação em Indianápolis, para Indianápolis. Que era o lugar do Pan-Americano, né? Exatamente. Indianápolis, A 1987. preparação para Indianápolis com o Steve Stevens na Filadélfia, enfim. E fui a Lake Nossa, Placid, fui a lugares assim incríveis. E depois eu tive, na temporada seguinte, uma temporada maravilhosa na Europa, com o Neco.
não é? Que já era o ano da Olimpíada. Era o ano da Olimpíada. Éramos eu, o André, o Rampeter, o Vinícius, não sei se ele está aí, enfim, o Vinícius, ele naquela época vinha com um desempenho extraordinário. Com o Wendy. Ele ganhava tudo, eu me lembro, ele ganhou aqui o torneio Pão de Açúcar, ele ganhou os 3 primeiros torneios da época, foi para a Europa. A gente começou lá uma amizade muito, muito grande, enquanto cavalheiros, vamos dizer assim, competindo e disputando uma vaga na equipe, mas criamos uma relação, uma amizade muito, muito forte, que permanece até hoje. E a Wendy teve a infelicidade de uma cólica. Não é? É isso que eu ia até te perguntar, porque eu li um pouquinho que parece que a Wendy, no dia do embarque, ela teve uma cólica e não embarcou, foi isso? Eu não me lembro se foi exatamente no dia do embarque, mas foi ali muito, muito próximo, talvez na semana, enfim, mas foi uma coisa muito em cima da hora, não é? E o Vinícius foi privado dessa Olimpíada, ele acabou montando depois em Barcelona, que foi seguinte a Seul. E eu, nessa temporada, e nas outras excursões que eu fiz à Europa, eu tive o privilégio de algumas vezes fazer isso, eu saltei concursos extraordinários, Carol, extraordinários. Imagina. Eu saltei, eu vou te falar aqui mais ou menos o que eu fiz. Eu fiz Você já saltou Labole? Você vai assistir o Neto em Labole. Você chegou aqui, a saltar Labole? Eu saltei Labole, eu saltei Royan, eu saltei Rickstedt, eu saltei Barcelona, eu saltei Gesteren, eu saltei Wiesbaden 2 vezes, eu saltei Lisboa, eu saltei Linz e eu saltei Aachen. Nossa! Eu entrei em Aachen, eu montava um cavalo que chamava Emblem, e na Copa das Nações eu vinha 0 até o número 9. Faltava o Rio, uma linha, o triplo, perdão, o Rio, direto, triplo e uma linha. Eu bati, sabe aquela hora que você... Tô com 0. Aí dá... Relaxa. Não é que relaxa, mas, enfim, acontece alguma coisa, eu pisei no Rio, bati no triplo e bati na linha final. Fiz 12 pontos. E, enfim... O Fábio está perguntando se você não saltou em Roma. Saltei em Roma, Piazza di Siena. Naquela época, enfim, ainda era pista de grama. Saltei em Roma com Platon, me preparando para as Olimpíadas. Ali já vi o grupo lá com o Neco. E foi maravilhoso. Foi meu pai, minha mãe, minha irmã foi lá ver também. Um concurso lindo, Piazza di Siena, Florida. E o Fábio está lembrando, 88, que ele foi lá te ver saltar. Ele foi lá. O Fábio, que também, enfim, não só um cavaleiro, mas é um amigo da vida. Não é? Mas eu montei muitos anos com o Vinícius. Muitos anos com o Vinícius. Foi uma relação não só profissional, mas de amizade. O Vinícius, ele conhece muito do hipismo. Tecnicamente, é uma pessoa muito, muito, muito bem preparada, que me ensinou muita coisa. Acho que todos os coaches e treinadores que eu passei, professores no início, me trouxeram algo. E o Fábio veio na sequência. Né? Eu, de repente, depois me vi exatamente fazendo uma mudança onde eu passei a montar com o Fábio. Então, o Fábio, que é meu, assim, meu amigo, meu irmão, não é? E a gente começou a montar junto e fizemos coisas extraordinárias juntos. Inclusive o projeto Bulgária, não é? Que era um projeto nosso para montar nas Olimpíadas do Rio pela equipe da Bulgária. Então, o Fábio comentou na live dele, você conseguiu assistir? Foi muito bacana. Eu vi, claro que eu vi. Claro que eu vi a live dele, claro que sim. Eu tô rindo, Paulinho, não é de você não, porque o Bezinho escreveu aqui, Paulão, só não vale chorar, hein, Paulão? Não. Eu sou um cara, assim, emotivo e acho que, enfim, isso eu vejo como sempre um lado... Eu sempre procuro tirar o lado bom de tudo, Carol. Claro. E eu acho que, mais uma vez, o esporte me ensinou muito, porque a gente perde muito mais do que ganha. Então, a gente tem que saber
lidar com a perda e aprender com a perda. Não é? A gente vai celebrar a vitória, a gente entra para ganhar, a gente quer ganhar, mas a gente tem que entender que a derrota ela traz um aprendizado. E é uma coisa que aí eu falo aí bem direcionado para a garotada mais nova que está aí com vocês na escolinha, é o seguinte, você tem que entrar na competição buscando a vitória, mas consciente de que é através da derrota que você vai forjar, vamos dizer assim, o seu caráter como cavaleiro, principalmente no ponto que eu vou chamar a atenção agora, que é olhar para dentro de você. Quando você faz uma falta ou faz duas faltas, em vez de você, esse cavalo foi relapso, esse cavalo poderia ter levantado os anteriores, ou esse cavalo não deveria ter feito essa falta, é você se perguntar o que eu, como cavaleiro, poderia ter feito melhor com aquele cavalo específico, naquela situação específica, para que ele ultrapassasse o obstáculo. Então, isso são aprendizados que até hoje, Carol. Não é? Sim, verdade. Eu entro numa pista, e muitos cavaleiros sabem disso, mas tem vezes que você faz zero e fica com, não é, aquela sensação de que, puxa, consegui, dei sorte aqui e ali, porque não abordei tão bem, podia ter batido. E tem provas que você faz 4 pontos e você sai, vamos dizer assim, felicíssimo, porque foi um detalhe que acontece, é um esporte de muitos detalhes, velocidade, aproximação, distância, apoio, postura do corpo, postura corporal. Fatores externos, né? Fatores externos que você não controla. Acontece. Tem muita gente que culpa o cara do guarda-chuva, que levantou o guarda-chuva assim na vermelha. A buzina. Não, eu acho legal, Paulo, porque foi o que você falou. Eu acho que, como você falou desde o início, a gente tem que tirar disso ensinamentos para a nossa vida, né? Uhum. Então, é como tem uma frase que às vezes as pessoas falam, tudo passa. As coisas boas passam e as coisas ruins também passam. Então, é você, das coisas ruins, tirar o que foi bom e você, para frente, começar a colocar. Como você falou, eu aprendi muito como homem, no meu profissional, com essa lida do cavalo, entendeu? Eu acho isso muito importante. E muito pertinente com o momento que a gente está vivendo, né? Porque existe hoje aí essa limitação da pandemia, algo absolutamente inédito na história moderna, enfim, não é? E na história como um todo, porque você nunca teve uma pandemia com impacto global. Você teve lá desse a gripe espanhola no começo do século XIX, enfim, você teve outros surtos, mas nada parecido com isso. E a gente tem que tirar um lado bom disso, senão a gente enlouquece, não é? Mas há princípios como, não é, a disciplina, perseverança, o treinamento, não é? O respeito às pessoas que trabalham com o cavalo, porque você tem, como eu disse, todo um grupo que faz parte, que é o tratador, é o ferrador, é o veterinário, é muitas vezes o fisioterapeuta, enfim, são pessoas que vão procurar dar a melhor condição possível para aquele cavalo. E se eu aprendi isso na minha base, hoje eu vejo os atletas de ponta, os cavaleiros de ponta, eu felizmente continuo, sou atual campeão carioca de sênior, né? Continuo competindo em nível elevado. Evidentemente, não vou me comparar aqui às competições que acontecem, enfim, na Europa, mas tenho certeza de que eu posso voltar lá e fazer. E essa é uma coisa bonita desse esporte, porque eu realmente acredito nisso. Não eu repito, eu sei das minhas limitações, mas eu conheço as minhas potencialidades, né? E então esse aprendizado, né, que eu trouxe para a vida profissional foi muito importante. Paulinho, deixa eu te fazer uma pergunta que fizeram aqui. Fizeram algumas sobre a Olimpíada, tá? Você estava falando da tua gira em 1988
que foi a equipe da Olimpíada de Seul. Aí vou juntar todas as perguntas em uma. Tá bom. Primeiro, quantos anos você tinha na época das Olimpíadas? Eu Como tinha você... 20? 24. 24, novo também, né? É novo, bem Naquela novo. época, naquela época era bem novo. Como você se sentiu durante as Olimpíadas como sendo um cavaleiro muito novo em representar o país? Olha, você quer, assim, uma das coisas que mais... Primeiro, para mim, foi tudo muito natural. Não é? Eu sempre tive um lado, vamos dizer assim, emocional muito bom. Sempre tive muita força mental. Então, eu consigo me concentrar bastante, eu consigo saber lidar com, vamos dizer assim, com o nervosismo, com a pressão. A pressão. Eu sempre soube lidar com isso. E, mais uma vez, o cavalo me levando para a vida profissional, porque a reunião de trabalho ela é tensa, não é? Isso você acha que é teu natural, Paulinho, por você já ter começado a trabalhar desde cedo, ou você fez algum treinamento, você já fazia alguma coisa naquela época para ter essa lida com a pressão? Carol, eu acho que isso era muito mais natural. Eu posso citar alguns exemplos, Carlinhos vai lembrar bem. A gente gostava muito de jogar sinuca na hípica, não é? E eu me lembro, às vezes, meu pai entrando sinuca dentro, me levando para reconhecer a pista do campeonato, porque abria a pista do campeonato. Enfim, eu ia lá e reconhecia e montava, enfim. Essa característica, vamos dizer assim, mental, sempre foi muito positiva, não é? Para mim. Não é? E na Olimpíada, talvez uma das coisas que mais me impressionou foi que eu fazia o estereótipo do atleta olímpico como o atleta grego, não é? Na época do vôlei, era o Renan, que era louro, era forte, musculoso, enfim. Então, você via aquela beleza literalmente clássica, né? A beleza greco-romana, não é? E quando você chega lá, nas Olimpíadas, não é? Nos alojamentos, você vê que tem de tudo, Carol. Tem de tudo. Tem magro, muito magro, tem gordo, tem até obeso no judô, no arremesso de bola. Você se vê lá no meio de uma comunidade global e você é mais um, você é mais um naquele universo, né? E são todos iguais ali, não é? Eu via assim, 6 horas da manhã a gente ia montar porque os cavalos ficavam um pouco afastados. Então a gente tomava café ali cedinho, 6, 6 e meia. Eu via gente comendo massa, muitas vezes até carne. E aí depois a gente ia entender, eram atletas que iam fazer a prova de resistência ou estavam, enfim, se preparando para um desgaste físico muito grande, então precisavam do carboidrato, enfim. Mas uma das coisas que mais me marcou foi exatamente desfazer esse mito do greco-romano e ver que somos todos iguais ali. Somos todos indivíduos, cada um na sua especialidade, cada um no seu esporte, todos por uma causa olímpica. Então, você participar daquilo e o respeito das pessoas quando a gente andava na rua com agasalho do Brasil, as pessoas reconheciam quando você... Não é que você ficava lockdown lá no alojamento. Não, você podia sair, né? Então, com restrições, enfim, mas você podia sair. E isso foi uma coisa extraordinária. Não é? E na Olimpíada de Seul, teve uma passagem que eu acho que é legal falar aqui, que foi a seguinte: éramos o Vitor montando o Going, o André Johan Peter montando a Heartbreaker. O André, meu
grandíssimo amigo também, da vida toda, seguiu um pouco parecido comigo, só que ele foi além, ele foi quarto lugar numa Olimpíada com o Calais, ele foi medalha de bronze em 2 Olimpíadas, enfim. Então, o André, ele conseguiu feitos no esporte extraordinários, mas é muito parecido comigo. O André nunca foi Amador profissional. também, né? Ele seguiu a carreira dele na empresa, enfim, da família, na Gerdau. Então, isso foi uma coisa uma amizade muito marcante, porque a gente viveu um momento junto ali de ferment, de Bélgica, não é, dia a dia, e foi um convívio extremamente enriquecedor e prazeroso. Vinícius também na época. E mais lá a na Cristina Olimpíada, na equipe, né? Cristina também montando Cristina Société. A Cristina Johan que montando o Société Jotter, que era de longe o melhor cavalo. O Société era um espetáculo. E aí eu vou contar 2 passagens enfim, uma do Pan-Americano, outra da Olimpíada. Mas no Pan-Americano, pela ordem, a gente ficou em 4º lugar, não é? Não me lembro quantas, mas talvez 10 ou 12 equipes, a gente ficou em 4º. E a gente perdeu a medalha de bronze por uma falta. E a gente brinca que foi a falta que o Neco fez com o Société no Rio. Porque o Société era muito bom de Rio. E o Neco, numa abordagem no Rio, ele tocou o Rio. Mas o resto tudo foi perfeito. E a gente brincava com ele, falando, Neco, pô, perdemos a medalha por causa da sua montada no Rio com o Société. Então a gente esteve lá, o Vitor brincava que era o 10º jogo pan-americano, então era o The 10th, né? The 10th Pan American Games, e ele brincava que era o detente, né? Vamos tentar nesse para conseguir no próximo. Enfim, e eu tive convívios de equipe também, aqui agora me permitindo, não é, expandir um pouco mais, e no Pan-Americano com o Felipe Azevedo, que é um cavaleiro que eu tenho um profundo respeito e admiração. O Filipinho, ele na equipe, as experiências que eu tive, ele sempre foi uma pessoa extremamente agregadora, não é? dentro das equipes, e também aprendi muito. Eu nunca montei direto com o Felipe, mas sempre ouvi muito o Felipe e toques que ele me deu, e é uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito, muito grande, e acho que aqui fazer esse registro é importante. E a outra passagem em Seul era o primeiro dia, a prova de caça, depois você tinha 2 passagens, né? E aí selecionava os 20 melhores para a final individual, acabou ganhando o Japelu com o Japelu de Luz, com Pierre Durand. E eu, quando montei o Platon para começar a distender na segunda volta da Prova das Nações, eu trotei e falei assim, Neco, o cavalo está sentindo. Não, galopa e vai, vem. Aí eu continuava e salta aqui. Eu falava, Neco, eu estou sentindo. Ele Aquele não pensa nisso. Que a gente falou, não pensa nisso. Não foca, vem aqui, vai ali. Carol, eu entrei na pista. Eu não me lembro se eu fiz 8 ou 12 pontos. Contei pontos, não em todas as passagens, mas em 2 das 3 passagens. E o Brasil acabou, na época eram 16 países, a gente foi o 8º. A gente brincava que tinha a Fórmula 1 motor turbo e o aspirado. Nós fomos o primeiro dos aspirados, não é? Porque os primeiros eram os turbos, era a Alemanha, a Suíça, a Inglaterra, a França, que estavam realmente num nível muito superior ao nosso, nível esse que a gente hoje encurtou muito, né? O Brasil hoje, a gente chega lá, mas o Platon, só para acabar essa história, e que, vamos dizer assim, é um exemplo muito marcante dessa bravura do cavalo. O Platon fez o percurso inteiro. Carol, quando eu saí do percurso, passou 2 minutos, ele não conseguia botar a mão no chão. É aquilo que a gente falou, você sabia de cima que ele não estava e ele foi te levou até o final. Ele foi bravo, o coração mais forte do que tudo, foi bravo, se superou,
vamos dizer assim, acima do limite dele, da possibilidade física. Ele saiu com 3 patas, subiu para a cocheira sem apoiar a mão no chão. Nunca mais ele teve uma sela no lombo dele. Foi Nossa. o último percurso que o Platon fez, foi a segunda passagem da Prova das Nações na Olimpíada de Seul. Eu tenho isso como uma coisa extraordinária, uma experiência extraordinária, que me marcou muito, né? Me emociona muito, porque é um esporte de equipe, onde na hora ali é você e o cavalo. Você tem Sim. todo um grupo, como a gente já falou, veterinário, ferrador, tratador, toda a preparação, mas na hora é você e o cavalo. Você entra na pista, é você e o cavalo. E mais ninguém. Você tem 80 segundos, 90 segundos, 70 segundos para fazer aquele percurso, e ali só existe no mundo você e o cavalo. Você e ele. Só existe você e ele. E eu com o Felipe, a gente tem várias passagens também bastante marcantes. Eu me lembro no Pan-Americano, a gente ficava fora da vila, porque também os cavalos eram afastados, e o Felipe pegou o carro um dia e foi até a Vila Olímpica, Pan-Americana, que era uma vila militar. Então, aqueles militares americanos, capacete, military police, e o Felipe, ele aproximou com o carro na guarita, ele olhou para o guarda com tamanha autoridade, que acho que o guarda chegou a bater continência para ele, levantou a guarita, e a gente, enfim, entrou e fomos lá curtir aquele momento. E eu tive um cavalo que eu queria também mencionar, e até fazer uma homenagem aqui à minha irmã, eu não sei se ela está me ouvindo, a Ana, era um cavalo dela, que se chamava O Anjo. Né? Já falaram bastante desse anjo. E eu acabei recebendo, vamos dizer assim, a Ana, ela montou, ela tem muitas provas de categoria, enfim, depois ela acabou optando por outras atividades, e o cavalo acabou vindo para mim. Eu, quando montei esse cavalo, Carol, nossa, assim, foi uma coisa. Né? Eu era júnior, eu fui à Argentina no campeonato americano de júniors. Eu fui vice-campeão individual por causa de meio ponto. Fomos campeões por equipe. Naquela época, fui o americano de júnior e de sêniors. Então, eu vi alfinete, equipagem original, Felipe Tambunuevo, assim, e a disputa dos... uma coisa, só cavaleiros top, e você ali assistindo e saltando. Uma coisa extraordinária. E eu tive a possibilidade de montar em 2 campeonatos americanos, um na Argentina e no outro ano no México, aonde na Cidade do México, novamente, eu fui vice-campeão individual. Eu fui o melhor conjunto do campeonato, com uma falta, só que eu fiz uma falta no domingo, que zerava tudo. Então, eu ali, enfim, se fosse o somatório de tudo, mas a gente ganhou a prova de equipes, tinha na época o Túlio, o Sérgio Quintela também estava, e o Luciano Blessman, que até hoje é nosso companheiro aí na hípica, montando um cavalo que chamava-se Leão. Então, eu tive assim, eu tentei fazer um recap aqui, eu tenho acho que 8 títulos cariocas individuais, né? Eu tenho esses títulos, enfim, campeão brasileiro Mirim, Júnior Sênior, 2 vezes o único Mirim, brasileiro que tem, estou lembrando aqui porque perguntaram que tem as 3 categorias. Eu tenho esses campeonatos americanos, tanto na Argentina quanto no México. Eu tenho diversas giras na Europa. E a oportunidade de ter montado nas Olimpíadas, e no Pan-Americano e nas Olimpíadas, que é um feito realmente extraordinário, né? Para qualquer cavaleiro, é um feito extraordinário. E quase fizemos de novo, aí muito mais o Fábio, não é?
com o Alegro, né? A gente tinha 2 cavalos que a gente apostou, o Alegro e o Fox, e o Alegro, enfim, na verdade, foi o primeiro da shortlist da Olimpíada e de Londres, não é? Acho que foi em Londres, Fábio, foi, não? E depois, 2 anos depois, eu acabei comprando o Alegro, que foi um cavalo que me deu muitas alegrias, muitas alegrias. É um cavalo de um caráter extraordinário, que hoje está na sela da Isabela, não é? O Fábio te respondeu, foi no Rio, não foi Londres, não, foi shortlist do Rio. Shortlist do Rio. A gente queria o projeto Bulgária, era para montar no Rio, era isso aí. Obrigado, 2016. Fábio. 2016. E a gente foi lá, Sófia, na Bulgária, 2 vezes, conversar lá com os integrantes da federação, enfim, todo o esquema, mas no final do dia não deu certo aquela coisa da Bulgária, e o Fábio acabou ficando no shortlist pelo Brasil, nada de Bulgária, e eu espero que ele possa, de novo, estar num shortlist e na equipe, principalmente, seja em Tóquio ou qualquer outro campeonato. Ele é um cavaleiro extraordinário, de uma habilidade única, e uma pessoa que eu gosto muito. Então, eu torço muito por todos os meus amigos, né? Ele em especial. Paulinho, vou te fazer uma pergunta que fizeram no Stories da SHB, tá? Uhum. Você já falou um pouco da base e tudo, mas você, como cavaleiro olímpico hoje, qual a base mais importante que você vê no seu caso que te ajudou a chegar lá para competir uma Olimpíada? Você já falou bastante de várias coisas, mas você, se você vê isso, qual foi a base? Carol, eu acho assim, eu sempre tive muita aptidão. Eu tenho um talento natural que ajuda muito, não é? Ajuda muito. Sim. E sempre tive uma força mental muito grande. Não é? Eu sou um cara, quem me conhece, eu sou extremamente resiliente, eu sou perseverante, eu assim, argumento, eu defendo posições, eu não sei se alguém aí gosta de astrologia, mas eu sou taurino, eu sou touro com lua e ascendente em Áries. E eu nasci no ano do dragão, do chinês, que é 64. Então, acho que essa combinação aí me deu muito essa força mental, Carol. Eu enfrentei, ao longo da vida, diversas situações, como todos, enfim, muito difíceis, muito difíceis. E aí, para ficar só, vamos dizer assim, no plano mais profissional, os diversos planos econômicos, hiperinflação, a empresa quase quebrou e tem dívida e vai e volta. E o cavalo, ele sempre esteve do meu lado. Ele sempre foi um apoio, um refúgio mental, entendeu? Aonde eu posso me conectar comigo mesmo. Quando eu estou montado no cavalo, eu estou conectado comigo mesmo. Então, é uma sensação assim que é indescritível. Não é? Isso que eu ia te perguntar. Como seria a sua vida hoje sem o cavalo, Paulinho? Se não tivesse acontecido aquela história toda em Teresópolis, do cavalo de pracinha, você já imaginou não ter o cavalo na sua vida hoje? Não, eu não faço ideia de como seria. E só para você ter uma ideia também, Carol, as minhas empresas, todas são nome de cavalos que eu tive. Então, tenho a Proton, tenho a Safir, que é a empresa de shopping centers, enfim, que hoje tem um fundo de investimento, que é sócio, enfim, e a gente está lá até, enfim, meio está tendo uma discussãozinha lá, mas isso é outra coisa. Mas eu tenho também a Patapata, enfim. Que bacana! Então, mais uma vez, o cavalo, ele sempre teve uma relevância muito grande na minha vida, e nos momentos mais difíceis que eu passei, ele estava lá, ele estava do meu lado. Não é? E fora as lembranças, não é? Porque não só o momento, mas a lembrança da boa saudade, não é? E a certeza de que você é capaz,
não é? A gente, com essa resiliência, perseverança, a força para você continuar, não é? Você cai, mas você levanta. Não é? Quem nunca ouviu Sim. falar essa frase? Se você cai a cavalo, você levanta e monta de novo. E era isso que acontecia no esporte, isso que aconteceu na minha vida ao longo desses, enfim, mais de 35 anos de atividade profissional. Você tem um roller coaster que é normal, a vida não é uma trajetória em linha reta, não é? E hoje eu posso dizer com absoluta a certeza que o cavalo ele me deu a possibilidade de enfrentar a vida de uma maneira com uma atitude muito boa, muito positiva. Eu tenho certeza que muito do que eu sou hoje, desse meu jeito, ele está intimamente ligado com o cavalo, a quem eu dedico, vamos dizer assim, todas os louros e as reverências, não é? Ao que nos une aqui, ao que nos faz estar aqui hoje nessa live e estar nesse momento de pandemia ouvindo as outras lives que estão tendo aí. Eu espero que isso possa, de alguma forma, continuar, talvez não com tanta intensidade, mas eu tenho... assim, eu não sei como seria a minha vida sem o cavalo. E olha, eu fiz outros esportes, você sabe bem, como triatleta, não é? Eu fiz também, e eu acho legal falar aqui para vocês. Claro. Eu fiz provas de triatlon longos, não é? Eu fiz 3 meio Ironmans e um Ironman completo em Florianópolis. E o Ironman, não sei se todo mundo sabe, são 3.800 metros nadando no mar, e eu nado mal para burro, nadava, são 2 boias, eu errava, engolia, enfim, horrível. Depois você pedala 180 quilômetros e depois você corre uma maratona. Tudo num dia só, lembrando, né, Claudinho? Eu fiz esse Ironman em Florianópolis, eu levei 14 horas e 38 minutos. Se eu não me engano, a gente tem 18 horas de 18 limite de é o prova. teto. E eu, no quilômetro 30 da maratona, eu falava sozinho. Não é? E no início da maratona, eu via as pessoas, eu conversava com elas, eu falava com todo mundo. Aquilo me levou num nível de excitação mental realmente ímpar. E o triatlon, ele te exige muito no treinamento, não é? Você tem não só as 3 disciplinas da corrida, da natação e do ciclismo, mas você tem também a fisioterapia, você tem o trabalho que você tem que fazer de musculação, de academia para fortalecer aqui e ali. E o triatlon também me deu muito gosto de fazer. E eu fiz o Tour de France. Eu tenho 2 Tour de France nas costas. Essa eu não sabia. Na etapa de amador, é claro, né? Sim, você tem um grupo profissional, que são... Sim, você tem essa etapa. Você tem o L'Etape, né? Eu fiz o Mont Ventoux, foram 174 quilômetros, e depois o Alpe du Rouet, nos Pirineus, na fronteira da França com a Espanha, foram 182 quilômetros, enfim, são provas incríveis que vão 10, 12 mil atletas. Então, eu sempre tive... e são esportes são esportes de resistência. Não é? O triatlon, ele não ganha a força e a potência. Ele é um esporte de resistência. Então, acho que tudo isso, eu digo, porque acho que esse treinamento mental que eu tive, que tem tudo a ver com a minha história do cavalo, me permitiu alcançar níveis, inclusive no triatlon amador, evidentemente. Eu nunca tive pretensão de competir pelo país ou de uma medalha. E o primeiro meio triatlon que eu fiz, se você me permite, foi parecido com a prova da escolinha, com as provas da escolinha, porque eu não sabia nada de triatlon, eu ouvi falar aquilo, e eu tinha um cara que me treinava, o Marquinhos Vinícius, que faz funcional, ele é um craque,
E eu falei, Marquinhos, esse negócio aí, eu ganhei uma bicicleta, eu comprei isso, eu quero fazer isso aí. Aí ele falou, vamos lá, Paulão. Aí eu me inscrevi em Brasília. Você já foi direto para o meio Ironman? Meio Ironman em Brasília. Então, para fazer long story short também, para não me perder muito aqui, eu cheguei lá em Brasília com a minha bicicleta e foi o Léo me acompanhando, que trabalhava lá com o Marquinhos, ele foi lá me dar o apoio. E eu, na véspera, pensei, bom, tem que comer massa para, né, acumular aqui os carboidratos. E... Carol, 6 da manhã, no dia da prova, eram 600 atletas, 598 de long john e 2 de sunga. Eu era um deles. Você e mais um. Eu e mais um. Aí eu já falei, bom, tem alguma coisa errada. Aí, antes da largada, os mais experientes, eles caíam no... que é lago, né? Não é diferente de largar da areia do mar. Eles se apoiaram na coluninha ali do lago e eu tive que ir para a água ficar nadando cachorrinho. Aí ficou uns 10 minutos. Quando tocou a sirene, eu fui atropelado. E fiquei para trás. É isso assim, eu engoli muita água, muita água. Paulinho, eu tô rindo. Não. Eu tô rindo pelo seguinte, eu fiz um meio Iron, mas eu já estava treinando há 3 anos. Não, mas Então eu sei sim. Ouve. Aí eu nadei, no final vi o cara com a prancha ali, tudo bem, eu falei, não, tá, vai pra lá, mas... Aí eu saí da água, falei, bom, agora eu vou pra bike, que era o que eu mais gostava, né? Enfim, pô, agora eu tô forte e vou pra bike. Aí fui pra bike, fiz um pedal ótimo, passei muita gente, e aí bom, agora eu preciso me hidratar, eu preciso comer, gelzinho. Carol, quando começou a corrida, quando fez a transição para a corrida, eu dei uma deitada na grama, na tenda, o cara veio, se aproximou, falou, você vai continuar? Eu dei um pulo para cima, eu falei, você acha que eu vim aqui para quê? É óbvio que eu vou continuar. Aí era meia maratona, eram 2 voltas de 10, né? Você fazia 2 percursos de 10. E quando eu estou acabando o segundo percurso de 10, o Léo veio correr comigo os últimos 5 quilômetros, foi ali do meu lado, Paulão, vamos lá. Uma hora eu olhei para trás, assim, eu vi uma ambulância, eu falei, Léo, tô achando estranho isso aqui, tem uma ambulância atrás da gente. Que é isso? Ele falou, não liga para isso não, Paulo, vamos lá, vamos, vai. E tinham 8 horas para completar o meio triatlon. E quando eu me deparei lá com a chegada, que eu vi que eu estava, vamos dizer assim, a 1 quilômetro da chegada, que dava para ver de longe, e eu olhava no relógio, ali eu tive certeza, falei, bom, agora eu cheguei. E quando eu fui entrando na reta da chegada, o locutor, que parecia um locutor de rodeio, ele veio dizendo mais ou menos assim, e aí vem ele, Paulo de Barros Sturt, ele vem para fechar o Ironman Brasil 2008, ele é o último colocado. E eu fui entrando naquele clima que parecia, deve ter tido essa euforia toda para o vencedor e para mim. E as pessoas, assim, foi muito bacana. E quando eu parei, eu cruzei a linha, a prova deu 8 horas e 3 minutos. Aí eu fiquei olhando para a cara da menina com a medalhinha, como se quem diz, se você não me der essa medalha, eu vou pular em você. E ela me deu a medalha de completar, não é? Claro. Eu fui direto para a tenda tomar soro, enfim. Então, mais uma vez, quer dizer, foi uma prova para mim mesmo de que o impossível, muitas vezes, ele é possível. Não é? Evidentemente, isso não vai aqui nenhuma prepotência ou arrogância, nem nenhum estímulo a que as crianças e quem está nos ouvindo tomem, enfim, atitudes indevidas ou irresponsáveis, pelo contrário, mas é fazer você acreditar em você mesmo. Não é? Claro. Você é capaz. Não é? E eu consegui. E depois eu fui, me aprimorei no triatlon, até que eu fiz a Florianópolis, que foi também um achievement, foi um feito muito grande. E é isso. Então, E foi como você falou no começo, né, Paulinho? O homem sem sonho não é nada, né? Não é nada, não é nada. Então, se você perdeu a capacidade de sonhar, você começou a morrer
ali mesmo. Eu tenho certeza na minha vida, hoje aqui com, enfim, a minha mulher, com a Isabela, com a minha vida, as minhas filhas, a minha filha mais velha casou, ela já tem 27 anos, não é? Então, a mais velha. Então, eu tenho certeza que o melhor da minha vida está por vir, não é? Seja empresarialmente, eu estou à frente de uma empresa de tecnologia que, enfim, é uma startup que a gente fundou há pouco mais de 3 anos, que está indo muito, 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 muito bem. Eu tenho ainda no esporte a expectativa de muitas conquistas, de muitas realizações e de poder contribuir. Eu acho que um dos legados do meu pai e nosso, não é, no hipismo, para, vamos dizer assim, fechar, foi uma contribuição que eu guardo semelhança do Jorge. O Jorge Gerdau ele fez num nível muito maior, porque houve muito mais investimento e cavalos e tudo mais. Mas nós fizemos o Aras Boa Fé em 84. Foi quando eu comprei o Platon na Alemanha, que foi o cavalo que me levou 4 anos depois à Olimpíada, 3 anos antes, depois 87 Pan-Americano e 88 a Olimpíada. E naquela época a criação era uma criação de plantel de éguas e um garanhão. Você tinha o seu garanhão. Né? E a gente depois fez no Paraná uma criação, vamos dizer assim, mais extensiva com o projeto. A gente foi ao Kentucky, fomos a entender e aprender como os melhores faziam. E a gente fez muito bem feito. Né? O meu pai ele tinha tudo que ele fazia muito bem feito. E alguns vão se lembrar do torneio, né, do Boa Fé, do Derby. Sim, claro. A gente chamou o Olaf Petersen, que até hoje é uma referência no course design do hipismo. E o Olaf Petersen, ele fez o desenho do Derby, que nós realizamos em Teresópolis durante 3 anos. E foi um torneio extraordinário. Quem saltou vai ficava lindo. Vinícius com a Wendy, o Fábio, enfim. E foi um concurso muito prestigiado por grandes cavaleiros. Era uma coisa diferente, tinha um prêmio ótimo, não cobrava inscrição, dava o hotel, enfim. Era uma coisa diferente, mas eu acho que a gente deixou um legado, não é? Nessa parte do criatório, junto com vários outros grandes criadores no Brasil, mas a gente fez a nossa contribuição e até hoje, não é? Eu tenho ainda, tenho potros, eu não consigo me livrar dos potros, tem cavalo velho que está no parto e potro que, enfim, mas o potro é sempre uma esperança de um campeão, não é? A gente olha para um potro recém-nascido e a gente olha ali uma estrela de um campeão, não é? E eu acho que é isso que nos faz sonhar, não é? Continuadamente. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido divertido, interessante. E parabéns pelo trabalho, Carol, Bernardo, aí, vocês que estão à frente da escolinha, Bel, e a todos. E acho que a gente, os cavaleiros que têm um pouco mais de cancha, de experiência, aqui do meu lado, me coloco à disposição de vocês, como tenho certeza que vários outros. Hoje eu monto com o Lima, o Rodrigo Lima, que ele é um pouquinho mais novo que eu, a gente não chegou a competir juntos nas categorias de base, mas o Rodrigo Manivela, ele sempre foi uma figura muito especial, né, no nosso esporte, é um cavaleiro tecnicamente muito, muito bem preparado. E eu acho que, na medida que vocês pensem em coisas que a gente pode interagir, ou no reconhecimento de percurso, enfim, eu acho que são talvez novas dinâmicas que possam acontecer, porque o que a gente quer é fortalecer a base. A gente só vai ter o topo se você tiver a base. Se não tiver uma base bem feita, não vai funcionar. Então... É verdade, Paulo. Queria te agradecer. A gente vai entrar... tem muita história. A gente vai fechar quase 2 horas de live. Obrigado demais. Adorei. Obrigado, gente. Paulinho, para terminar, depois desse discurso lindo, uma mensagem rapidinha para os alunos da escola da Hípica hoje. Eu acho que a mensagem principal é essa, perseverem,
não é? Acreditem em vocês. Esse esporte é um esporte extraordinário e é um esporte que você lida com outro ser vivo. Então, ele te dá uma oportunidade única de interação, de harmonia, não é? De cooperação. Você começa a entender o trabalho de equipe sentado num cavalo, montado num cavalo. E aí eu faço reuniões com times de 8, 10, 15 e comando, enfim, grupos, já fiz. E o básico está lá, Carol. Então, eu acho que a mensagem é essa: façam com prazer, procurem se interessar em tudo que está também fora da pista, não é? Porque e respeito, né? E muito, muito, muito respeito ao cavalo. Os erros, procurem olhar aonde você poderia ter feito melhor e não simplesmente culpar o cavalo. Às vezes o cavalo foi desleixado, ele, enfim, não se empenhou. Cada cavalo é um cavalo, cada cavalo tem a sua história, a sua formação, enfim. Então, é um ser independente e distinto um do outro. E esse respeito, esse amor ao cavalo é muito importante, porque só você pode ter bons cavaleiros que ganharam muito, mas os verdadeiros campeões da história são aqueles que entendem e respeitam o cavalo profundamente. Pode ter certeza disso. Falou bonito demais, Paulinho. Brigadão. Adorei, tá? Obrigado por dispor esse tempo. Gente, obrigado. Tem um monte de gente te mandando beijo. Não sei se você conseguiu ver aí na live. Não, um pouquinho, porque senão eu te compenso aqui, mas eu vi, enfim, eu achei muito legal poder fazer essa live com vocês e é isso, pessoal. Isso vai passar, esse momento difícil vai passar, como a gente já falou aqui. Não há mal que dure para sempre, nem o bem que nunca acabe. Então, acreditem em vocês, na sua capacidade, porque o homem ele coloca os limites e quando ele chega perto desse limite, ele eleva o limite. Então, eu acho que isso é que nos empurra para frente, que nos faz evoluir como gente, como seres humanos, como a humanidade de uma maneira geral. E tem um aprendizado grande aí que essa pandemia vai trazer de cooperação, de solidariedade, de prestar atenção naquilo que realmente é mais importante. Hoje em dia, você tem uma turma que está ligado demais. E a rede social, porque ela cria avatares, né? As redes sociais criam avatares de si mesmo. Então, as pessoas se projetam nos Facebooks e nos Instagrams e querem sempre estar lindos e maravilhosos e perfeitas. E a vida não é linda, maravilhosa e perfeita. Não é? Ela tem momentos lindos, maravilhosos, perfeitos, mas ela não é o tempo todo. Então, acho que esse é assim, um advice que eu faço, principalmente para a turma mais nova. Claro, os gadgets e as conexões, hoje a gente vive uma outra realidade e a tecnologia está no nosso dia a dia, mas valorizem o básico, não é que esse não muda. É verdade. Paulão, fica com Deus. Obrigado, Carol. Todo mundo bem aí em casa. Quem puder, fique em casa, né? Quem não pode, se cuida. É isso. Fica com Deus, gente. Beijo para vocês. Obrigado, Carol. Beijão, Beijo a todos. Obrigadão. Abraço a todos. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.